Alô, alô, meus amigos, minhas amigas, estou aqui mais uma vez para filosofar sobre vários assuntos, né? O cuco acaba de tocar, nós somos analógicos aqui em casa, tem um cuco, tem um blém-blém, tem umas coisas assim. Bom, eu estava aqui conversando, a gente conversa, essas conversas que a gente tem aqui, elas geralmente acontecem, a gente está no aeroporto, no bar, né, conversando aquele filosofal, e aí aparece um tema que a gente acha interessante, a gente traz para vocês. A gente estava falando sobre o século XX, e assim, a gente gosta de música erudita, eu adoro música erudita, a banda toda, a gente tem uma queda por música erudita, sinfonias, grandes autores, etc e tal, e como ela foi importante até um determinado ponto no século XX, e por que de repente, perguntávamos na conversa, ela meio que, não digo que a música erudita desapareceu, tem a música eletroacústica, tem músicas experimentais, tem a música contemporânea, mas a partir de um determinado ponto, eu acredito que depois do movimento dodecafônico, né, que foi no início do século, depois do Stravinsky, houve um decréscimo de popularidade, vamos dizer assim, não digo de qualidade, né, mas a popularidade da música erudita e o papel assim, de grande protagonista cultural dentro da música do século, ela começou a se esvanecer. E quando nós chegamos depois da guerra, né, a gente está com um panorama já um pouco depauperado em termos de audição, e eu acredito que houve um processo de desconstrução em busca da originalidade, etc e tal, que tem a ver muito com a situação que vem desde o positivismo, do niilismo, todos esses ismos, todos esses ideologias, e uma coisa muito cerebral, vamos dizer assim, né? Em que foi trazendo a música erudita para um fator de desconstrução que é muito mais uma reação a não querer ser igual ao que era antes para poder chegar a uma experiência muito louca que foi acabando por desconjuntar, desestruturar todo o tecido musical e o tecido sensorial, porque a música erudita passou a ser uma experiência intelectual. Você tem que estar lendo uma partitura para entender, e a coisa foi ficando um pouco árida, foi ficando muito... Era o niilismo da música, no sentido de que tudo foi desconstruído. E foi justamente... E o jazz também entrou mais ou menos nessa, no free jazz também. Foi acompanhando esse movimento onde ficou tudo muito difícil de ouvir, muito árido de ouvir. E eis que surge, nos anos 60, o rock. Nos anos 60 não, né? Nos 60 o rock dos Beatles e dos Stones, de Jimi Hendrix, o Pink Floyd, que os anos 50 já vinham com rock and roll. Mas quando chegou nessa hora, o rock começou a tomar o espaço musical de importância que teve sempre a música erudita. E hoje que nós já temos uma distância histórica de 50, 60 anos, já dá para se poder ter esse tipo de perspectiva, né? Então eu acho interessante que uma coisa que veio cambaleando dos guetos, e uma coisa, como também o jazz no início do século era tido como uma coisa de boêmios, de bebuns, né, que ficavam dançando, jazz era para dançar, como o rock também, foi se inserindo dentro do panorama cultural do século, né, como uma coisa de altíssimo nível cultural, etc e tal. E o rock começou a ganhar esse tipo de status, até mesmo aqui no Brasil, por exemplo, quando nós tínhamos nós temos ainda essa resistência, houve um marco muito interessante,
que deu uma, não digo uma guinada, mas deu uma arrefecida nisso, foi quando nós estávamos com o lançamento do Sgt. Pepper's, um pouco antes, com a chegada do Jimi Hendrix, e o brasileiro médio, né, a cultura brasileira achava rock uma coisa colonizada, imperialista, decadente, etc. e tal, e teve a passeata da guitarra elétrica. E meses depois teve o Festival da Record com pessoas oriundas da passeata contra a guitarra elétrica, quase que 15 dias, um mês depois, se apresentando, como Gil, Caetano, se apresentando com bandas de rock, né? O Caetano cantando Alegria, Alegria com os Beats, que era uma banda argentina, e o Gil se apresentando com os Mutantes, pessoas que estavam dentro desse movimento contra a guitarra elétrica. Então isso mostra que, mesmo com toda a resistência cultural de um país aqui, como o Brasil, teve que, de uma hora, muito a contragosto, diga-se de passagem, depois ainda sofrendo muitas contradições em relação a isso, e ainda até hoje isso ocorrendo, houve uma necessidade de ter que debrear, dar uma reduzida na marcha e tirar o chapéu para o rock and roll. Então, eu acho que isso é apenas um exercício para a gente poder aqui perceber o nível de importância do rock. E hoje em dia ainda eu vejo muitos teóricos aqui no Brasil dizendo que o rock é coisa de americano e de inglês. A gente sabe que na Inglaterra foi uma batalha campal para o skiffle sair de cena, para o rock entrar, o blues vir com a força que veio, com aqueles jovens ingleses, estudantes de classe média branca que amavam a música negra, o blues, e nós tivemos a explosão do rock que teve, mas que veio através de muita coragem e muito amor no coração. Aconteceu aqui de uma outra maneira, e isso já é um papo para uma outra conversa. O que é mais importante a gente concluir aqui é que o rock, sim, é a alta cultura do século XX, é que representou todos os grandes compositores. Aí vai ter muita gente arrancando os cabelos, mas esse é um fato que ninguém pode refutar. Viva o rock and roll e vamos que vamos. Um beijo.